vir. O irmão Misael talvez também está muito ocupado, mas os irmãos, nós gostaríamos de ler pelo menos alguns versículos desse salmo. Se você puder manter sua Bíblia aberta, né? É importante. Esse salmo é um salmo de Asaf, é um salmo que fala sobre oração pela causa da restauração. Seu Zé Alves, oração pela causa da restauração. Glória a Deus. Mas o irmão pregou aqui domingo sobre canção, né? Os salmos são hinos, ele está até ali. E dentro do hino, como é chamada aquela parte que você repete? Cadê os cantores de plantão aqui? O refrão. Vocês vão encontrar 3 refrões nesse salmo. O versículo 3. Vamos ler? Faz-nos voltar, ó Deus. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. 7. Mais um refrão. Faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Apesar do refrão ser repetido, mas acrescenta aí a palavra, o nome de Deus, referindo a Deus como o Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e nós seremos salvos. Glória a Deus. O versículo 19 diz assim: faz-nos voltar, Senhor. Ele já apresenta o nome de Deus, que aqui é o nome do Deus da aliança, o Senhor. Aí ele repete de novo: Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Glória a Deus. Em tua presença eu apresento aqui, Senhor, esta igreja, momento da ministração da tua santa palavra, que o Senhor dê inspiração ao teu servo, para que na porção que vamos meditar, possamos ser, ó Deus, direcionados, abençoados, ministrados por ti, pelo teu Espírito Santo, e que o Senhor faça restauração em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E amém, e glória a Deus. Então, esses 3 versos são o estribilho da canção de louvor a Deus, que invoca a Deus, pedindo a Ele restauração. Essa tem que ser a oração contínua. A restauração, é algo que acontece, né, na vida de uma pessoa, mas que ao longo da sua vida, ela tem que passar sempre por esse processo da restauração. Glória a Deus. Inicialmente, o salmo, a gente vai notar que ele apresenta o Deus de Israel, né? Ele chama o Deus de Israel, sabe de quê? Ó pastor de Israel. Glória a Deus. Certamente, o Senhor, Ele é o nosso bom pastor, no dizer de Jesus, que deu a sua vida pelas ovelhas que estavam desgarradas do aprisco divino. E numa canção diz que ele subiu as montanhas, arriscou-se, foi buscar a ovelha perdida. Não, a oração do salmista, inicialmente para que Deus restaurasse esse relacionamento da ovelha, que nós somos ovelhas de Deus. E nele é o pastor de Israel.
Então o salmista Asaf diz: dá ouvidos, ó pastor de Israel. Né? Irmãos, inicialmente eu quero dizer que a restauração da vida do cristão como uma ovelha, né? No dizer de Lucas 15, ele fala sobre o processo de restauração em 3 parábolas, né? Vocês devem conhecer bem. A primeira é a parábola da canção que o irmão sempre canta aqui, da ovelha perdida. É maravilhosa aquela parábola, né? Nós temos a parábola da dracma, que se perdeu dentro de casa. E tem a restauração também do jovem que se afastou da casa do seu pai. Mas inicialmente nós estamos pensando na questão de Deus como pastor, que vai em busca da ovelha desgarrada. Então, certamente, a oração do salmista, ele fala com Deus como o pastor de Israel, para que ele ouvisse, e sobretudo, como pastor, uma das suas missões, Deus como pastor, é um Senhor que está presente. Se eu for falar que é difícil da teologia, vocês vão, mas a palavra presente, ele está presente com as ovelhas. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então Deus, ele é um Senhor presente. Ele conhece a necessidade de cada um de nós, mas ele deseja conduzir-nos. E o processo da restauração começa aqui. Ele diz: dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que guias a José. José aqui fazendo uma referência ao filho um dos filhos de Jacó, né, que foi relembrado aqui, mas tem a ver com a questão, né, do reino quando nós falamos sobre José, porque o salmista faz uma intercessão, porque aquela nação, conforme nós falamos numa doutrina passada, uma nação politicamente dividida. Uma nação que tinha 2 cabeças, do lado do norte, do lado do sul. Mas, conforme eu retratei aqui na outra administração, quando o homem de Deus foi pregar contra a nação do norte, lá no monte, ele arrumou um altar com 12 pedras. Ele juntou as 12 pedras, e ele fez uma oração de fé, e desceu fogo do céu, e o povo reconheceu o único Deus de Israel. Então, essa questão de guiar a José, porque a nação do reino do norte, politicamente separada do sul, era uma nação que, embora levasse o nome do Deus de Israel, mas era um povo desvirtuado. Era um povo que, até um slogan, né? Um slogan, olha o slogan. Desde o início do Jeroboão, ele diz: fulano de tal dos Anzóis Pereira andava nos caminhos de Jeroboão. Aí você vai para outra dinastia, permaneceu nos caminhos. Quer dizer, parece que o povo se inclinava a ser guiado pelos costumes que Jeroboão tinha implantado na nação do Rei do Norte, mas a oração do salmista para que aquele povo pudesse ser restaurado, para que o pastor pudesse guiar aquelas ovelhas, o pastor pudesse conduzir aquelas ovelhas. Quando nós observamos pessoas que seguem os seus próprios rumos, seguem suas próprias teorias, seguem suas próprias ideologias, mas é preciso seguir o nosso bom pastor, glória a Deus, que é o próprio Deus, que desceu do céu, que se fez carne, que se tabernacularizou-se entre os homens, que armou a sua tenda entre nós, que conviveu com os homens, que viu as necessidades humanas e morreu numa cruz para dar a vida pelas ovelhas. Então a restauração do homem e da mulher, ela começa quando este homem pecador deixa ser conduzido pelo bom pastor, que morreu na cruz para nos salvar e nos deu a vida eterna.
Amém? Você quer ser conduzido nesta noite? Peça essa oração. Senhor, guia o teu servo, como Pedro diz, nas pegadas do mestre. Glória a Deus. Será que o pastor, aonde você está, muitas vezes as pessoas estão indo por caminhos escabrosos, caminhos tenebrosos, caminhos dificultosos, caminhos que não são os caminhos de Deus, mas o Senhor chama a gente para a gente seguir o caminho da verdade, o caminho, a trilha do amor de Deus, a trilha do perdão de Deus, a trilha, glória a Deus, da santidade com Deus. É esse o caminho que o pastor quer que as suas ovelhas sejam guiadas, que o Senhor possa guiar o seu povo. Aqui é o começo da restauração, glória a Deus. E ele diz ainda mais, muitas coisas importantes do versículo 1, se você está com a sua Bíblia aberta, ele apresenta esse rei, esse pastor, e ao mesmo tempo rei. Ele é grande, ele é pequeno e ao mesmo tempo ele é grande, porque ele é o pastor que se junta às ovelhas, que vê a necessidade das ovelhas, e dá mais, ele guia como rebanho. A igreja é considerada o rebanho de Deus, né? Não que o pessoal da igreja, o pessoal tem a se dizer, né? Fulano de tal é gado, é gado, porque como se fossem animais que são conduzidos por uma ramificação de um pensamento. Mas não é isso não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço cada uma. Você não segue a Jesus por obrigação, como eu falei aqui. Você se deixou se submeter-se a Ele. Você disse, Senhor, guia-me, porque eu, como disse um certo hino, eu tentei ir sozinho, quase me acabei. Mas sendo guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai dizer assim, não é por aí não, viu? Faça isso não, venha para cá, caminhe comigo, venha por a trilha é estreita, mas é importante, glória a Deus. Irmãos, olha, além de ser o grande pastor, o pastor humilde, ele é um Senhor que está sentado entre os querubins e resplandece. Você dá para entender o mistério dessa grandeza de Deus, que se une à criação e dá uma nova chance de restauração. A criação estava caída por causa da desobediência, do pecado, mas o Deus tão grande, tão todo-poderoso, ele desce do céu, ele se faz carne, e ele guia os seus servos como o pastor guia as ovelhas, mas ele está sentado entre os querubins, e ele resplandece, ele é poderoso. Então, essa restauração, irmãos, ela acontece ponto espiritual, uma restauração espiritual. Aí ele vai citar outros temas aí no versículo 2, Efraim, que é o filho de José, Benjamim, irmão de José, Manassés, filho de José, relacionados à questão do reino do norte. Então ele pede para que Deus pudesse despertar através do poder de Deus, pudesse salvar aquela nação. Essa tem que ser uma oração contínua do povo de Deus. Orar, interceder pelas pessoas que, embora levam o nome de Deus, mas muitas das vezes são pessoas só religiosas, mas não são restauradas. Irmãos, nós não podemos ficar acostumados com a igreja, acostumados com o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. O povo estava todo em idolatria, acomodado. Deus quer salvar, quer restaurar. Essa é a oração de intercessão, pela restauração do povo de Deus. Mas então, chegamos aqui na definição. O que é restauração? O que é restauração? Restauração, irmãos, do ponto de vista aqui espiritual, é o homem e a mulher se voltar para Deus. E ao mesmo tempo que como é que diz a Bíblia? Tiago, né?
chegai-vos a Deus, né? É assim? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, o salmista está dizendo que a restauração é que nós nos voltemos. Muitas pessoas estão voltadas para si mesmo, estão voltadas para o ídolo, estão voltadas para a adoração diferente, estão voltadas para os seus próprios conceitos religiosos, estão voltadas para as suas próprias tradições. Mas a restauração verdadeira, perceba aí, faça aí relembre aí como foi. Até é uma pergunta assim, uma pergunta retórica, até um ponto de vista assim. Qual é a queda que traz restauração? Pronto. A queda que traz restauração. Sabe qual é? Do jovem. Caiu em si. O que é cair em si, Carlos? Reconheceu. O que é isso? O que eu estou fazendo aqui, rapaz? Caindo em si, aí ele voltou para a casa do pai, se arrependeu. A restauração passa por todo esse processo de um reconhecimento que está no erro, de um reconhecimento que precisa de uma mudança. Mas não é só isso. Como é que se diz? É uma tristeza segundo Deus, mas é uma tomada de decisão. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. É a confissão de pecado. Pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, como o irmão pregou aqui, mas recebe-me como um servo, como um trabalhador da tua obra. Eu quero ser apenas um servo e nada mais. Glória a Deus. Então, esse processo de restauração começa isso, é a queda do cair em si, é o arrependimento, é o reconhecimento, é a confissão de pecados, é o retorno para Deus, é uma atitude de voltar, de confessar. Tem que falar publicamente: eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu não mereço, eu sou um pecador, mas eu preciso do teu amor, do teu perdão. Eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus. Eu quero ser abraçado novamente. Eu quero me reconciliar. Esse é o processo da restauração. Glória a Deus. Faz-nos voltar, ó Deus. Interessante. Dentro do processo, ele diz que quando o crente volta-se, né, para Deus, aí ele pede para Deus conduzir ele. Porque há caminhos que muitas vezes nós traçamos, caminhos tortuosos. Mas enfim, aí no versículo 3 ele diz: ó Deus, faz resplandecer o quê? O teu rosto. Faz resplandecer o teu rosto. Irmãos, a ideia que nós temos aqui é até, se vocês lembram daquela bênção sacerdotal? Quem lembra? A bênção sacerdotal. Como é que diz? O Senhor te abençoe. É até 3 vezes ele usa o termo: o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos lá, capítulo 6 do livro de Números, versículo de número 24. O Senhor te abençoe e te guarde. É uma bênção. Deus está usando o sacerdote para abençoar o povo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Que mais? Versículo 25, do capítulo 6 de Números. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quando o salmista pede para Deus resplandecer a sua presença, a sua face, o seu rosto sobre a sua luz sobre nós, isso é um processo
contínuo da restauração espiritual, irmão. Irmão, eu aceitei a Jesus, eu era uma ovelha perdida, eu era um filho pródigo, ou eu era uma dracma que estava na igreja, mas eu estava meio perdidão. Mas o bom pastor me achou, o grande pastor da minha vida, agora eu fui restaurado. Mas, irmãos, isso é só o começo. Isso é só o começo, Ricardo. Por que, irmã Léa? Por que, Carlos, que é só o começo? Porque é um processo contínuo. O processo da restauração é contínua. Ele diz, faz resplandecer o teu rosto, faz resplandecer a tua luz. Isso está falando de um processo de modelação. Irmãos, isso é um processo que vai durar a vida toda. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos observando pessoas que dizem assim, não, mas eu já sou assim. Não tem quem me mude. Pastor não me muda. Realmente pastor não muda ninguém não. Só o pastor Jesus. Ele muda. Ele muda. Ele muda. Ele resplandece a sua presença, a sua luz. Ele começa a trabalhar no teu coração. Ele começa a implantar a luz dele em você e você começa a ser transformado de glória em glória. A presença dele é tão poderosa que ele faz do homem velho a nova criatura. E aquela velha criatura, esse que tudo se fez novo, e ele começa a resplandecer a glória, o rosto. Aí você não vai brilhar a você mesmo. É Cristo que em cada um de nós é que vai resplandecer, a presença dele vai encher do amor, vai encher do perdão, vai trabalhar em vários aspectos da vida do cristão. Isso é um processo contínuo. Glória a Deus. Entendam, o Senhor, como ele diz assim, faz-nos voltar, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto, e aí nós seremos salvos. A salvação, quando você aceita Cristo, né? Você é perdoado, você é reconciliado, mas há um processo contínuo, santidade. Salva-nos do poder do pecado diariamente, salva-nos do poder do mal, livra-nos dos laços das tentações, livra-nos do mal, implanta a nova natureza, implanta o teu amor na minha vida, implanta o caráter de Cristo em mim, que seja Cristo em mim, que não viva eu, mas que Cristo viva em mim. E glória a Deus, essa é a restauração contínua. Glória a Deus. Irmãos, mas quando o Reino do Norte, ou muitos irmãos, na sua rebeldia, o próprio rei, o Judá, na sua rebeldia, tem até o pessoal tem uma mania de dizer assim, irmão, está escrito, mas só que não está escrito não, é só um dizer assim dos cristãos. Como é que diz aquele dizer assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Irmãos, é um processo muito, mas pense no processo de restauração que acontece, é um dos meios que Deus usa para restaurar o homem. Estão entendendo? Veja aí, ó. Versículo 4. Ele está dizendo que até a oração deles precisava de uma mudança, porque o Senhor Deus dos Exércitos, até quando te indignarás, ficarás indignado contra a oração do teu povo. Quando as coisas não estavam andando bem, nem a oração funcionava. Está escrito lá em Provérbios, que se o homem de Deus, a mulher, for contra a lei de Deus, até a sua oração é abominação. Está lá no livro de Provérbios, não sei qual capítulo, versículo, irmão Carlos. Diz o texto, irmã Léa, se nós aí, ó, deixa o exemplo aqui bem prático. Jesus. 1 de Pedro, 3. Se o homem e a mulher num casamento estão assim meio
brigando um com o outro e não se reconcilia, na oração desse casal não sobe, não. Porque tem que ser ajustado. Tem que ser ligado na terra para ser ligado nos céus. Então, a oração não estava funcionando. E aí Deus teve que, durante 40 anos, Deus trouxe um processo de... Irmãos, e Deus é tão grande que quando a gente pensa que vai se acabar, aí Deus vai lá e manda a provisão. Sabia? Quando a gente é assim, agora não vai ter mais nada, vamos morrer tudinho aqui no deserto. Aí Deus não se preocupe, vou mandar o maná. Não tem onde é que vai ter cajé, se vai ter água aqui. Não se preocupe, vou mandar água. Mas o sofrimento está retratado nesse versículo 5, Adinalene. O Deus está sustentando o povo com pão de lágrimas. E está dando a beber lágrimas em abundância. Por que isso? Pão de lágrimas. E só choro em abundância. Está falando de um sofrimento. Porque quando as pessoas estão na bênção, quando os novos leprosos foram curados, foram para casa, só um voltou para agradecer. Quando alguém estava desempregado, Deus abriu a porta, a pessoa esqueceu até de congregar, esqueceu até de devolver o seu dízimo. Meu Deus. Uma pessoa que estava na prosperidade, não tenho tempo, para a igreja não, estou ocupado demais. Aí quando está na prova, vamos para oração, vou orar, vou buscar, vou jejuar. Quando as lágrimas vêm, quando o sofrimento vem, o pão de lágrima, meu Deus do céu. Irmão, aqui é um sofrimento, o tratamento, como eu falo, o tratamento de Deus, usando a escola do sofrimento, não era para matar ninguém não, é só para Deus dar um despertamento, para que Deus pudesse arrancar deles um despertamento para eles serem restaurados, porque só lá na servidão do Egito, que o povo estava na peia, na prova, que levantaram um clamor, Deus suscitou um homem chamado Moisés, preparado no Egito, e esse homem se tornou o libertador daquele povo. O povo se achou livre da opressão e se libertou politicamente, se libertou economicamente, se libertou das religiões, não, porque muita bagaceira do Egito foi com o povo. Porque tem muita gente que aceita Jesus, mas muita bagaceira lá de fora ainda vai com ele, vai levando no coração, vai levando na mente, vai levando em algumas coisas. Então, no decorrer da jornada, Deus foi trabalhando, foi providenciando, foi arrumando as coisas, de onde não tinha, Deus trouxe, de onde não haveria de acontecer, Deus proveu a mesa no deserto, mas agora eles estavam na casa de Deus, na bênção. Mas o sofrimento, irmãos, é como um despertar para que aquelas pessoas pudessem buscar a restauração. Então, veja bem, de uma tal forma, o sofrimento chegou que no versículo de número 6, você está com a Bíblia aberta, eles estavam sentindo o desprezo, a vergonha. O Senhor nos põe por objeto de contenção entre os nossos vizinhos. E os nossos inimigos fazem o que da gente? Zombam de nós. Irmãos, quando essa é uma situação, desprezo, zombaria, faz o homem, faz o ser humano ver que ele não tem nada, que ele não é nada. Mas em Deus, ele pode ser restaurado. Em Jesus Cristo, o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, ele pode ser renovado novamente. Deus dá um novo valor para a sua vida. Glória a Deus. Então é no sofrimento e na dor que a escola de Deus preparar o processo da restauração. É um dos meios de restauração. Então, minha gente, o tempo já passou aí, mas aqui eu citei 3 refrões parecidos uns com os outros. O 3, vocês viram. Qual foi o acréscimo do versículo 7? Qual foi o acréscimo?
do versículo 7, qual foi? O Deus de forma genérica, né? Todo mundo fala em Deus, né? Ó Deus, meu Deus do céu, e agora? Mas ele está trazendo assim uma especialidade do poder desse Deus. Ele é o Deus dos exércitos. Glória a Deus. Então esse povo que muitas vezes se sentia só, não se sentia acolhido pelas nações, muitas vezes a zombaria escarnece dos cristãos, né? O pessoal, até o pastor estava falando na pregação, achei engraçado, né? Que o pessoal chamava os crentes de bode, né? Falava, tratava das pessoas. Hoje, o evangélico já é mais um termo bem, um bocado de gente é evangélico, né? Artista é evangélico. Mas antigamente era um pessoal mais simples, como ele falou aqui, o pessoal que orava mais, né? Aí se alguém hoje fizer alguma zombaria, o irmão é tão valente que parte para a briga contra a pessoa que está contra ele, tá? Mas os irmãos sofriam, como tem nações ainda hoje que perseguem, né? Então essa questão aqui, ó, o Senhor dos Exércitos, ou seja, ele está falando que o Deus da restauração, além de ser o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, ele é um Senhor, Deus dos exércitos. Quando você se sentir sozinho, sem nenhum recurso ao seu lado, quando você se sentir só, saiba que ele está no comando, ele é o Deus dos exércitos. Ele está assentado entre os querubins, ele resplandece a sua glória para sempre. Ele está na sua mão todo o poder, toda a glória, toda a honra. Ele é o Salvador, né? O irmão falou aqui uma mensagem interessante do domingo passado. Esqueci até o nome do apelido que deram para o José. Como era, Lé? Não, o Salvador do mundo. José foi, apesar de ser um ser humano, mas em tudo ele foi um tipo de Cristo. O Salvador do mundo, o Salvador da crise econômica, da crise da alimentação. Ele foi um Salvador do mundo, para aquela época. Glória a Deus. Então, Zafenate Paneia, é esse o nome que deram para ele. O Deus dos exércitos, irmãos. O Deus da restauração, ele é o Senhor dos exércitos. Ele faz resplandecer o seu rosto e nós vamos ser salvos. Eu só me lembro aqui de um discípulo de Eliseu que, determinada vez, ele, Senhor, Eliseu, nós vamos morrer, porque tem um exército aqui ao redor. E aí ele orou, né? Quer dizer, Eliseu orou por Geazi, abre os olhos do teu servo para que ele possa ver. Quando ele abriu os olhos, ele viu, não foi os exércitos inimigos, não, viu foi o exército de Deus acampado ali ao redor daquele profeta, daqueles irmãos que estavam ali naquela congregação dos profetas, glória a Deus. Então, irmãos, o Deus dos exércitos, o entendimento o Salmo, ele vai trazendo assim uma revelação de quem é Deus para o salmista. Ele é o Deus que restaura. Mas ele, além de restaurar, ele é o Deus dos exércitos. Glória a Deus. E se eu for dizer assim, posso falar como já falamos do processo da restauração, um exemplo disso, o exemplo desse processo, como se deu o processo, eu até falei aqui no versículo, foi o 4, né? Não, já falei do versículo 4 até o versículo 7, mas o versículo 8 em diante, eu vou só ler, os irmãos vão depois compreender aqui o trabalhar de Deus, né? Aquele Deus todo-poderoso. A Bíblia fala que os exércitos que estavam acampados no Egito, aqueles exércitos saíram com aquela multidão de gente em rumo do deserto. Glória a Deus. Prestaram atenção? Aí do Senhor, versículo 8. Trouxeste uma vinha lá do Egito. É como se Deus pegou, ele está falando aqui de uma forma
uma forma, figura de linguagem, né? Você pegar uma vinha no Egito, lançar-te todas as nações e a plantar-te. Qual o entendimento que vocês têm desse versículo? Deus removeu o cativeiro, restaurou economicamente, politicamente, judicialmente, um povo escravo, e Deus foi trabalhar com esse povo no deserto. A escola do sofrimento foi para ver se eles sentiam um encontro com Deus. Muitos deles morreram. Mas enfim, trouxe do Egito a vinha. A vinha é um símbolo, a vinha de Deus, a igreja, o próprio Israel é um símbolo do povo de Deus. Ele trouxe uma vinha do Egito. O que ele fez com os moradores da terra? Lançou fora tudo isso, sabe? Através, né? O Josué, as conquistas, e o povo foi expulso. E ele plantou a vinha na terra fértil. A terra fértil, a terra que mana leite e mel. Irmãos, ali foi um processo. Irmãos, se você continuar, eu sei que o tempo já não vai deixar, mas ele vai, se você vai acompanhar a história, você vai entender, ó. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações. Isso aqui é um símbolo da restauração espiritual. É um símbolo do que o crente experimenta na redenção proveniente da morte desse pastor que trouxe restauração. E agora, aqui ele estava falando de uma forma assim bem da prosperidade, né? Preparastes um lugar e fizeste com que ele se aprofundasse as raízes e a terra se encheu, como uma grande planta, e os montes cobriram-se com a sua sombra, com os cedros de Deus, e se tornaram os seus ramos. Ele estendeu a sua ramagem até o mar. Está falando sobre os limites que a terra foi exatamente na época de Davi, de Salomão, de um rei chamado, me esqueci agora o nome dele, também um rei que amava a agricultura. Houve uma expansão, principalmente na época de Salomão. A terra foi ali a abrangência do domínio desse reino maravilhoso, que era representado por esse povo redimido, povo restaurado, um povo que representava, que iluminava as nações, um povo que, através do seu comportamento, deveria ser um referencial para as nações. Glória a Deus. Esse é o povo que Deus quer que assim seja em relação à vinha de Deus, que é a sua igreja. Mas presta atenção. De repente, houve no versículo 13, diz que os animais selvagens, as feras do campo, já estão atacando essa vinha. Quer dizer que no processo da restauração, a vinha foi abençoada, estava bem enraizada, estava bem fincada, estava dando frutos, sombra e tudo de bom, prosperidade, mas de repente, e só funciona em todo o aspecto da vida, se continuar o processo da restauração, se continuar deixando essa luz de Deus resplandecer continuamente sobre o rosto, se deixar, glória a Deus, o Espírito Santo trabalhar em cada um dos corações, porque há muita coisa velha, há muita coisa que ainda prevalece, há muita coisa do velho homem, e a pessoa às vezes se envaidece, ele ganha alguma coisa, aí o coração fica envaidecido, aí pronto, aí despreza o irmão mais simples, aí não quer vir mais congregar, não precisa mais orar, porque se tornou dependente. Pior coisa que tem é quando você se torna dependente de si mesmo. Você tem que, glória a Deus, claro, você tem que ser dependente de Deus. Você não pode ser independente de Deus, porque você sem Ele, você é uma obra que precisa sempre dos olhares, da iluminação, da transformação diária, da obra na sua vida, na minha vida. Se você paralisar esse processo, aí ó, os animais, as feras, isso aqui tem uma representação espiritual, né? Quando a casa está deserta,
que se junta numa casa deserta? Só coisa. Vem até gente que faz coisa errada. Tem gente se prostituir, casa abandonada. Vem pessoas fumar droga. Ele falou que de animais selvagens. Uma casa que começou, mas que não deixou, que não continuou, se tornou abrigo de demônios. Estão entendendo? Glória a Deus. Deus tem misericórdia de nós. É por isso que ele diz, ó Deus, versículo 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te para nós. Nós te rogamos, atende do céu. Vê, Senhor, visita esta vinha. Visite a tua vinha nesta noite. E muda o que tem que ser mudado. Trabalha naquilo que tem que ser trabalhado. Visita a sua vinha nesta hora. Glória a Deus. As vinhas tinham que produzir o fruto. Glória a Deus. Então essa vinha só pode prosperar se deixar o viticultor, o agricultor, exercer a sua interferência sobre a vinha. Porque há muitas cabeças que pensam errado, pessoas que têm suas opiniões, que querem fazer o que quer na vinha. A vinha não pode ser de qualquer jeito, tem que ser conforme o agricultor celestial, o bom pastor, como disse Jesus, eu sou a videira verdadeira. Nós somos enxertados na videira. Nós éramos, no dizer de Paulo, o zambujeiro, uma planta que nem era original, foi enxertado na verdadeira. Glória a Deus. Então, se alegremos com o processo da restauração, porque foi pela graça, pela misericórdia. Mas, vamos concluir, irmão. O último versículo. Eu deixei para vocês alimentar-se desse salmo. Mas o último versículo, para concluir. O processo de crescimento, ele vai avançando aos poucos. Ó Deus, faz-nos voltar, ó Deus. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A segunda parte da mensagem, ele diz no versículo 7, faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Ele já está aprendendo que o Deus dos exércitos é o Deus que esteve com o seu povo. Ele entra na batalha, ele faz a obra, glória a Deus. Ele tira os empecilhos e ele dá proteção, ele dá amparo, e nenhum mal chegará a essa vinha. Mas quando as próprias pessoas da vinha relaxam, esquecem de Deus, a vinha vai ser entregue ao inimigo. Mas ele volta de novo no 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te. Nós estamos rogando, fazendo oração. Visita esta vinha novamente. Aí no final ele vai dizer que além de orar de novo, faz-nos voltar, regressar, retornar, reconciliar, pedir perdão, confessar, ser abraçado pelo Pai, o Pai ser ministrado pelo bom pastor. Ele é o Deus dos exércitos, mas ele é o Senhor da aliança. É o nome pessoal dele, é o Senhor da aliança. Ou seja, a renovação da aliança. Há uma aliança que foi feita entre o homem, o restaurado e o restaurador. É uma aliança de sangue, uma aliança com o próprio Deus. Ele está pedindo a restauração da aliança. Que o Senhor, o Deus dos exércitos, ele resplandeça continuamente o seu rosto sobre a minha vida, ele visite nesta noite esta vinha, a minha vida, a sua vida, e nós vamos ser salvos. É uma experiência contínua, não pare. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Não podemos parar, temos que continuar na presença de Deus. Deixa ele visitar a vinha do seu coração, deixa ele visitar a vinha que é a igreja do Senhor, e que ele nesta noite venha abençoar a sua vinha com a sua porção da sua palavra, para que nós sejamos encorajados a deixar ele nos guiar, a deixar ele nos proteger
a deixar ele, como diz o hino, uma canção, né? Renova a aliança com este Deus. Renova o compromisso com este Deus. Compromisso que foi feito lá no passado, mas todo tempo tem que estar renovando, porque vez por outra nós se esquecemos ou abandonamos, mas vamos orar. Que o Senhor nesta noite visite a sua vinha, a sua casa nesta hora, que possa nos encher mais e mais da sua presença. Quem precisa de oração? Glória a Deus. Oremos uns pelos outros, né? Oramos para que Deus visite e restaure a vinha. Oração pelo Bernardo, né? Está enfermo? Vamos orar, em nome de Jesus. Depois da oração, o nosso irmão José Alves vai impetrar a bênção apostólica, em nome de Jesus. Pai Santo e Justo, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, nós queremos aqui agradecer pela porção da Tua Santa Palavra, que tem falado aos nossos corações sobre o processo contínuo da restauração, Senhor. Ó Deus dos exércitos, que as ovelhas que estão dispersas possam ser conduzidas novamente ao aprisco de Deus. Que aquelas ovelhas que outrora estiveram entre nós, mas hoje, Senhor, estão, ó Deus, perdidas. Ó Deus, que o Senhor possa trazer restauração. Em nome de Jesus, se neste momento, Senhor, nesta live, se tiver alguma ovelha que está, Senhor, afastada do aprisco das ovelhas, o bom pastor possa tocar no coração dela pelo seu espírito, resplandecer a sua presença, e que esta ovelha possa se voltar para ti. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, ó Deus, pela proteção de Deus nos lares, nas casas, nas vidas do teu servo. Oramos por esta vinha, ó Deus, para que todo o mal seja repreendido. Ó Deus, a doença, a escassez, que o Senhor venha trazer, Senhor, a bênção do trabalho, do emprego, a prosperidade dos teus servos. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, o ganhar-pão dos teus servos, abençoar os seus trabalhos, que o Senhor venha abençoar a boa obra nessa igreja, a salvação de vidas, a restauração, como no dizer do salmista Asaf. Oh Deus, que nós possamos retornar-se para o Senhor, e que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós. Oh Deus, perdoa-nos as nossas falhas, ó Deus, negligências, que nós possamos permanecer firmes na vinha do Senhor, trabalhando na vinha do Senhor, buscando, ó Deus, o fruto das almas perdidas e o desenvolvimento espiritual em nossas vidas. Ó Pai, o Senhor é o que fez a aliança através do seu Filho Jesus, que derramou o seu sangue lá na cruz do Gólgota. Oh Pai, o Senhor disseste naquele momento, a oração de Jesus: esse é o sangue da nova aliança, é o sangue que vai ser derramado para a salvação, a redenção de muitos. E nós oramos a Ti, Pai, que nós possamos permanecer firmes na aliança, reconhecendo em Ti o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e pedindo a Deus que o Senhor visite com o seu poder, cure, Pai, aquela criança, o Bernardo, neto do nosso irmão Adailton, visite ali,